Soldados da luz, guardiões das virtudes. Hoje é o dia 19 de julho de 2023, uma quarta-feira. Nós estamos no sétimo ritual de julho, no ritual 53 de 2023 e no ritual 203 do Instituto das Virtudes da Ayahuasca e do Sol. Eu quero começar agradecendo aos guardiões de hoje, ao Renan Estevam, que está ali, né, com o Instagram, né, ao vivo, ao Guilherme Silveira, a Andressa Algaia, guardiã das mulheres, Naira Margonar, guardiã das mulheres, e agradecer, né, a todos os presentes, né? Nós tivemos hoje em 19 pessoas. Antônio Ronaldo, Maicon Júlio, Jonathan Caetano, Wellington Fernando, Arnaldo de Souza, Jonas Soares, Adriano Donadon, Rodrigo Teixeira, Marcelo Ceribelli, José Carlos Alves, né, que sou eu, mestre do ritual, Gislaine Cristina, Ângela Cordeiro, Daniele Camila, Ana Paula Silva, Vanessa Breda. Então, pessoal, eu vou começar falando, né, da instituição legal, né? A instituição que serve a ayahuasca. Então, nós temos uma resolução federal do Ministério da Justiça que fez esse documento, né? Uma resolução normatizando como que deve ser a instituição que serve a ayahuasca. Então, foi liberado, né, pela Justiça Brasileira a ayahuasca dentro de rituais religiosos em instituições legais. Então, a instituição, a pessoa que quiser servir a ayahuasca, ela tem que abrir uma instituição, constituir uma diretoria, fazer um livro ata, né, de fundação daquela instituição, né, religiosa, filantrópica. Não pode ser instituição que vise lucro, porque instituição religiosa no Brasil não legalmente não pode visar lucro. Apesar que a gente sabe que tem algumas igrejas aí que são capitalistas mesmo, né? Que é puro lucro. Mas legalmente não poderia existir. Toda instituição religiosa tem que ser filantrópica, né? Tem que ter o caráter filantrópico. Então, se tiver algum por aí, alguma instituição que está visando lucro, então está fora da lei dos homens e, naturalmente, da lei de Deus. Então, quando nós começamos aqui, no dia 1º de janeiro de 2021, a primeira preocupação que nós tivemos foi fazer toda essa documentação. E nós conseguimos concluir, não é um processo fácil, nós demoramos mais de um ano, né? Eu agradeço até a Isabela Augusta, que é a nossa advogada, e foram várias idas e vindas até o cartório, né, de registro de títulos e documentos, para poder acertar. A gente levava uma versão, eles falavam, ó, falta melhorar aqui e ali, e a gente voltava, fazia, né, o que tinha sido feito, entregava, eles devolviam de novo, e foi assim muitas vezes, né? E vários estudos nós tivemos que fazer, pegar estatuto de várias instituições para poder chegar na nossa realidade. Enfim, aí no final do ano passado, 2022, no segundo ano da instituição nossa aqui, do Instituto das Virtudes, nós já estávamos dentro da lei, né? Aí o registro, o cartório registrou, né, a ata de fundação e o estatuto. Então nós somos uma instituição legal, dentro da lei. E essa é a parte burocrática, né? E depois tem a parte espiritual. Desde 2015 eu venho recebendo o chamado dos elementais, né, que está aqui, ó, a Chacrona, né, a rainha, e o Mariri, que é o rei da floresta, né, porque com a rainha eu tenho conversado já faz muitos anos. Ela sempre me leva assim numa caverna,
sabe uma caverna de árvores assim que fecha, né, que forma assim, tipo um túnel assim, e lá no meio daquela caverna de árvore tem uma, tipo uma mesa assim, toda de planta também, né? Sabe, tipo trepadeira assim, né, que forma tipo uma mesa assim, e tem um banco assim do lado, e é ali que eu dialogo com ela, né? Ela senta assim, a rainha, eu sento do lado, e tive muitos aprendizados ali, e uma das coisas que ela me pediu era para fazer esse trabalho, desde 2015. Só que eu vinha protelando, eu não sabia como fazer, né? Eu, eu ficava assim, não tinha assim sabe? Aí foi até que 2020 aconteceu um fato, né? E esse fato me impulsionou, né? Eu estava participando lá no sítio, né? Mãe de Deus. E no final de 2020, então, daí eu tomei a decisão final de. Lá eu já estava fazendo esse trabalho, né? Das virtudes. Só que não prosperava, porque não tinha o apoio, né? Dos mestres lá, do pessoal. Então, no dia 1º de janeiro de 2021, nós começamos aqui, fisicamente, né? E aí, na sequência, né, eu já sei muito bem disso, né? Toda instituição que tem representação no mundo espiritual, ela se constitui. Então, a partir do momento que nós começamos fisicamente, já começou também se constituir no mundo espiritual, o Instituto das Virtudes, né? E aí, durante o ano 2021, né, essa instituição foi construída lá. E no ano 2022 ela já existia, né? Ela existe. Então tá lá para qualquer um, né, quiser acessar e participar lá também dos rituais, né? E lá quem conduz os rituais é o meu pai, né? O meu ser, o meu pai divino. E assim a gente cumpre com as leis, né, do homem, né, dos homens, né, a lei do país, né? Porque não é todos os países que é liberado a ayahuasca, né? Tem país que não é liberado. Mas o Brasil, como é o país de origem, né, juntamente com alguns países vizinhos nossos aqui, a Bolívia, o Peru, que também tem a floresta lá e também tem a ayahuasca lá, né? A Venezuela. Então, nós naturalmente teria que ser liberado, né? Porque nós temos indígenas que usa, né? O Santo Daime do Mestre Irineu desde 1910, que eles utilizam a ayahuasca, 10 ou 12, se eu não me engano. Então não tinha como não legalizar, né, esse ritual, né? Mas só que eu chamo a atenção para a questão espiritual. Nós temos várias instituições aí que não são legais, né, na lei dos homens e também não são legais perante a lei divina, porque não cumpre com alguns requisitos, né, divinos. Todo o trabalho para ser uma autêntica representação da luz, ela tem que passar ensinamentos. Ensinamentos que conduzem para a luz. Então, por isso que nós temos esse trabalho aqui com as 7 virtudes, né, que conduz todos para o caminho da luz, que vem aqui, né? Então, você vem aqui, bebe a ayahuasca, tem as suas experiências, mas e no dia a dia? O que vai fazer amanhã, por exemplo? No teu trabalho, no teu local de estudo, na tua família, o que fazer lá? Então, as 7 virtudes, ela orienta, né? Ela orienta para a gente poder, no dia a dia, ser pessoas da luz, como eu falei no ritual passado, né? Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E para ser, você tem que ter uma postura, né? Até os ateus têm posturas. Eu tenho amigos meus que são ateus e eles têm uma postura ética e moral inabalável que os cristãos, o pessoal de outras religiões, ficam com inveja da tamanha postura deles no dia a dia, no trabalho, né? Então, isso tudo contribui, né, para o crescimento e o avanço da sociedade, né? Então, é isso que eu queria dizer, né? Os ensinamentos, por exemplo, hoje é o 7º ritual. Então, o 7º ritual é a 7ª virtude. E qual é a 7ª virtude? A humildade. E dentro da humildade está a obediência.
Porque as pessoas humildes, o que que elas fazem? Elas obedecem. Obedece o quê? Obedece a lei dos homens, a lei de trânsito, a lei da acessibilidade. Quantos jovens eu já vi entrando nas vagas dos deficientes, dos idosos, em ônibus, né, que os jovens sentado nos bancos, né, dos idosos e dos deficientes. Então é isso que vale para nós, né? A humildade. A humildade é obedecer às leis. E as leis divinas. Obedecer às leis divinas, né? Que de alguma forma todos sabem quais são, né, as leis divinas. Só que uma lei divina, ela prevalece sobre a lei humana. No tempo da escravidão, por exemplo, a lei humana estava lá, legalizado a escravidão. Só que a lei divina nunca permitiu a escravidão. Então, quem desrespeitava esta lei de escravizar o seu semelhante, estava diante da lei divina, ele estava respaldado. Então, uma lei maior lava uma lei menor. Então, é assim que funciona, né, na questão das leis. Então, daí eu peço para vocês assim, que procure praticar as virtudes. Eu até coloquei, né, no grupo essa semana que dentro do karma do planeta Terra está previsto a Terceira Guerra Mundial. Eu já vi essa guerra muitas vezes. Cogumelo assim gigante, né? E aquela radiação assim, ó, expandindo pelo planeta todo, né? Então ela é uma realidade. E para mudar, para essa guerra não acontecer, porque a justiça divina tem retardado. Essa guerra já era para ter acontecido na década de 50, 60, né? Mais precisamente na década de 60. E não aconteceu. Poderia ter acontecido nas outras décadas, também não aconteceu. Só que a misericórdia, porque alguns seres de luz, de altíssima hierarquia, pediu misericórdia no Tribunal da Justiça Divina. E foi concedido misericórdia por um período. E esse período está expirando. Ah, mas o que nós podemos fazer para mudar? Praticar as virtudes, praticar os 10 mandamentos, praticar, ter uma postura ética e moral dentro da sociedade, né? E, e o que precisa? Que 50% mais um dessa humanidade terráquea da superfície que fizesse isso, simplesmente isso. E será que nós podemos contar com 50% dos 8 bilhões de terráqueos da superfície fazendo isso? Será? E aí eu coloquei aqui várias pessoas no grupo, tinha saído faz tempo, né? Para ouvir essa mensagem. E ainda até falei, né, que era importante ficar no grupo por um período até aprender a praticar as virtudes. Até receber um conjunto de conhecimentos que a pessoa não precise mais, né, ficar no grupo, ou até beber ayahuasca, ou até vir aqui. Porque aqui é uma escola. Então aqui não é para você ficar para a vida toda mesmo. Né? Escola nenhuma você vai lá fazer uma faculdade e vai ficar lá. Você termina o curso, você vai embora. Você está no ensino médio, terminou o ensino médio, você vai embora. Então aqui é uma escola e também é um hospital. Também você recebeu o seu processo de cura, está liberado. Né? Então, não vou assim, não estou querendo escravizar ninguém aqui, né, para ficar aqui. Vai ter um grupo de pessoas que vai ficar, que vão ser os colaboradores, né? Porque o ser de cada um que está aqui tem o ser de alguns que fazem parte dessa obra sagrada, dessa obra divina. Então vai permanecer por mais tempo, né? Mas é importante, né, praticar para mudar o destino, mudar o karma da humanidade. Então, para a gente se livrar da Terceira Guerra, se livrar de doenças, tem doenças terrivelmente terríveis por aí para vir. Que a Covid vai ser assim, infelizmente a Covid vai ser como quem pode dizer? Uma gripe, fichinha. Vai ser fichinha, isso mesmo. Bem isso mesmo.
Então, se a Covid já causou tanto transtorno e morreu tanta gente, eu perdi muitos amigos, perdi minha tia, perdi muitos amigos e parentes, né? E catástrofes naturais. Terremoto, eu vi assim no mundo espiritual, terremotos gigantes, engolindo cidades inteiras, assim, ó, caindo dentro daquelas valas, assim, ó. E bilhões de pessoas morrendo, né? Maremoto, a revolução da água, do mar entrando assim dentro das cidades, né? Porque o terremoto é a revolução da terra. E vulcões, já começou vários vulcões nas ilhas do Pacífico entrar em erupção. Aí logo vai começar nos continentes também, nesses mega vulcões que existe aí, né? Entrando em erupção é a revolução do fogo. E ciclones e furacões, o ar. Tudo isso é uma realidade, gente. Isso aí lá no futuro já está plasmado, está no destino da Terra. Ah, podemos mudar? Podemos mudar. Tá? Porque o destino ele é traçado pelos juízes do karma conforme as nossas ações, conforme as nossas atitudes. Então, se você produz atitudes, ações más, que traz prejuízo para você mesmo, para o próximo e para a natureza, aquela maldade vai voltar para você através do karma. Agora, se você faz coisas boas, atitudes boas para você mesmo, para o próximo e para a natureza, volta para você através do Dharma. O que que é o Dharma? O Dharma é recompensa e o karma, castigo. Então, tudo que nós recebemos individualmente, na família, na cidade, no país e no planeta, é consequência daquilo que nós produzimos. Individualmente, é o que nós produzimos. Socialmente, de um país, de um planeta, é o conjunto das ações e da atitude do que aquele povo teve, dos brasileiros, né? Os brasileiros, tudo que nós recebemos no Brasil, desde o governo que é eleito, as catástrofes, as tragédias, né, como teve de Sobradinho e outras aí, porque está tudo dentro do karma do país. Porque os brasileiros produziram isso para si mesmos, entendeu? Porque muita gente não entende o que é o karma. O karma é o que nós estamos recebendo, temos por direito. Ninguém recebe nada mais, nada menos do que tem direito de receber, tanto do ponto de vista das coisas boas quanto das coisas ruins. Então, nós podemos mudar o nosso destino. Só que para isso tem que contrabalancear. Você produziu muitas ações más, né? Então agora você tem que produzir ações boas, não na mesma medida, mas um pouco acima, né, do que você produziu. E aí vai haver um equilíbrio da balança. E a balança vai ficar a teu favor. É assim que funciona lá no Tribunal da Justiça Divina. Aqui está o jerarca do tribunal, o mestre Anubis, está lá, atrás da balança, né? O juiz do karma vai lá, os baús das virtudes estão tudo empilhado lá na frente do tribunal, assim, ó, bilhões de baús. Né? Na hora que chega o momento do julgamento, um dos 42 juízes vai lá e pega o seu baú, com o seu coração lá dentro, assim, palpitando, né? As moedas cósmicas que estão dentro do baú, o coração faz assim, ó, suga tudo. E aí o juiz pega o seu coração, entra dentro do templo, né? E vai marchando assim, solenemente, e chega, entrega para o Anubis, e o Anubis pega o seu coração e joga na balança, faz assim, blim! É um barulho assim, o teu coração cai no prato ali, né? E vem a deusa Maat, coloca a pena da verdade no outro prato. Uma pena grande assim, parecendo uma pena de avestruz, né? Avestruz tem pena, afinal? A gente sempre fala, né, que pena de avestruz. Nem sei se a avestruz tem pena. E aí vai acontecer o pesar. O coração não pode pesar mais do que a pena. A pena tem que pesar mais. E aí sim você tem crédito, né? Agora, se o coração pesar mais, aí o mestre Anubis simplesmente fala assim: cumpra-se a lei. E aí o juiz do karma conduz a pessoa
Se a lei determinar que é a morte física, então o próprio tribunal, o próprio Anubis, né, tem assim, ó, milhões, assim, ó, bilhões de anjos da morte, assim, dentro do tribunal, né? E ele já determina para um anjo da morte, acompanha aquele ser vivente. E aí o anjo da morte acompanha, né, por 3 dias, para preparar a pessoa. E no final do terceiro dia acontece o desencarne, através de acidente, de doenças, né? De várias formas aí que nós sabemos, né, para desencarnar. E assim é. Se quiser se livrar de tudo isso, né, então pratique as virtudes, colocando o seu coração. Gratidão pela oportunidade. Força e luz! Glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Viva Cristo. Viva Cristo!